2 semanas depois de enterrar sua esposa, homem recebe uma carta dela revelando algo assustador. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Era outro dia cinza e triste. Carlos acordou em sua cama de casal e olhou para o lado, mas não havia ninguém. Fazia 2 semanas que sua esposa havia partido. Ele não achava justo a forma como ela se foi. Sua esposa era uma mulher feliz, um ser humano incrível e bondosa. Ajudava diversas instituições beneficentes e sempre fazia de tudo para ajudar o próximo. Não é justo, ele dizia. Lívia, sua esposa, havia descoberto há 5 meses uma doença misteriosa. Os médicos não entendiam o que era, apenas que era algo extremamente raro. Até os sintomas eram impossíveis de saber. O casal fez de tudo para levar uma vida normal e feliz, mesmo sabendo que os dias estavam contados. Por não haver tratamento, Lívia queria viver cada dia o máximo que podia. Eles viajaram, se divertiram e aproveitaram a presença um do outro. Porém, toda noite, quando desligava as luzes do quarto e eles iam dormir, Carlos chorava silenciosamente, pois não queria que sua amada se fosse, ele queria viver cada minuto ao lado dela para sempre. Uma eternidade ao lado dela era pouco tempo. Por 3 meses eles não pararam, mas os sintomas começaram a surgir. Ela aos poucos perdeu o movimento das pernas, dos braços, tempos depois não conseguia mais falar e por último perdeu sua visão. Não era justo, ele dizia. Ninguém no mundo merecia isso, ainda mais uma pessoa boa como ela. Carlos rezou por um milagre, mas o milagre não veio. Lívia partiu desse mundo e não sofreria mais. Carlos chorou por dias, era um misto de infelicidade, saudade e um certo alívio, alívio de não ver mais sua amada sofrer. Ela estava em paz, mas não era justo o que ela passou, ele dizia. Depois de 2 semanas, Carlos acordou sozinho em sua cama de casal e iria ao cemitério. Ele ia todos os dias para lá, era o único local que lhe dava paz, ele se sentia mais perto de sua amada. Chorando, ele colocou rosas em seu túmulo e pediu perdão a ela pelo que ele iria fazer em seguida, mas que em breve eles ficariam juntos novamente. Aos prantos, Carlos saiu do cemitério, foi até seu carro e voltou para casa. A casa estava toda bagunçada e havia correspondência por todo o chão. Ele sentou no sofá e olhou um retrato dos dois em sua lua de mel. Aquele foi um dia incrível, um dia que nunca mais poderei desfrutar, ele pensou. Carlos não dormia há várias noites, por isso o cansaço o fez dormir por várias horas. Ele acordou ouvindo alguém batendo na porta. Era o entregador. Havia outras diversas correspondências que ele teria que receber. Ele não quis atender a porta, mas lembrou o quanto sua esposa brigava com ele por sempre que alguém batia na porta ele ficava apenas deitado no sofá assistindo televisão. Ele abriu a porta e recebeu as cartas, assinou um papel e entrou em casa. Carlos nem sequer olhou o que era, apenas jogou no chão e foi dormir novamente. Por dias ele ficou assim. Um dia a mãe de sua esposa, sua sogra, foi até sua casa. Ela queria saber como ele estava, mas viu que não estava nada bem. Para ajudar ela limpou toda a casa, arrumou o quarto e organizou tudo. Carlos pediu apenas que não mexesse nas roupas e objetos de Lívia, ele queria deixar tudo como ela deixou. Depois que sua sogra saiu, Carlos foi até a cozinha beber água, mas notou que todas as correspondências estavam organizadas e a que estava no topo o deixou assustado. Era de sua esposa para ele, mas foi postada 1 semana depois de sua morte. Ele imediatamente abriu a carta e não conseguia acreditar no que estava lendo. A carta dizia: Meu amor, sei que você deve estar sofrendo agora, mas tente ser feliz. Onde quer que eu esteja nesse momento sempre estarei ao seu lado para todos sempre. Você foi a pessoa que mais amei nessa vida e irei carregar esse amor para onde eu for. Quero que você seja feliz mesmo com essa situação difícil. Sinto muito lhe escrever essa carta apenas depois de minha partida, mas eu guardei segredos de você que nunca tive coragem de contar. Eu amo muito e por isso o medo de lhe perder foi grande enquanto eu tinha vida,
mas mesmo depois de eu partir ainda tenho medo de perder o seu amor que foi tudo para mim enquanto vivi. Guardei vários segredos toda a minha vida, mas saiba que não fiz por mal ou para lhe enganar. Quero contar toda a situação para que você entenda o motivo de eu fazer o que fiz. Eu lhe contei que quando era mais nova passei por dificuldades, mas fui leve quando falei isso. Passei por muita fome e pobreza quando eu era mais nova. Havia dias que eu não tinha o que comer, meus pais faziam de tudo, no entanto era muito difícil nossa situação. Eu pensei que nada poderia piorar até que meu pai faleceu. Isso tornou a minha situação e da minha mãe ainda mais difícil, chegamos ao ponto de não saber se teríamos um local para morar. Eu já era maior de idade e procurei emprego por muito tempo, porém para uma pessoa sem experiência era muito difícil, eu tentei de tudo eu juro, mas não consegui. Através de uma amiga conheci outras oportunidades que poderiam me ajudar, porém com um preço bastante alto. Isso me levou a caminhos mais obscuros na vida, fiz coisas que não me orgulho, porém tive que fazer para sobreviver. Por 2 anos fui acompanhante de homens, você sabe o que isso significa, eu não quero usar o nome convencional que todos usam, pois esse nome me machuca profundamente. Nesses 2 anos fiz coisas que me deixavam triste e muitas vezes eu chorava. No entanto, eu estava ganhando bem, muito bem. Conseguia colocar comida em casa, não me preocupava com o aluguel, até conseguir estudar e passar em uma faculdade, assim eu teria uma formação e poderia sair dessa vida. Eu nunca quis lhe contar isso, pois tinha muito medo de lhe perder, seu amor era tudo na minha vida. Depois desses 2 anos eu estava na metade da faculdade e consegui um emprego em uma empresa que não pagava tão bem quanto o que eu fazia, mas eu tinha a sensação maior de dignidade. Para os poucos namorados que tive antes de lhe conhecer, eu contei sobre meu passado. Todos me deixaram, não suportavam saber o que fiz. Quando lhe conheci me apaixonei fortemente e não suportaria te perder. Você é meu mundo. Por várias vezes planejei contar sobre meu passado, mas sempre deixava para depois e conforme os anos passavam eu sentia que se tornava algo ainda pior para contar. Por isso quis contar apenas por essa carta depois do meu falecimento. Esse segredo é algo terrível de esconder de uma pessoa que você ama, mas tem um outro que sinto que seja muito pior. Na época que trabalhava como acompanhante, conheci um homem e me apaixonei por ele e ele por mim, pelo menos era o que eu achava. Ele era bastante rico, mas acabei me apaixonando pelo seu jeito de ser. Por meses saía apenas com ele. Suas palavras e gestos gentis me deixavam ainda mais apaixonada. Ele prometeu me tirar dessa vida e que seríamos apenas nós dois. No entanto, por um descuido meu, acabei engravidando. Senti um misto de emoções que não sabia explicar. Era um sentimento de tristeza e felicidade. Eu desejava ser mãe, mas o momento era o pior possível, e por mais que eu estivesse apaixonada, nós estávamos juntos há pouco tempo, então eu não saberia sua reação com essa notícia. Marquei um encontro com ele e aos poucos contei a novidade. De todos os cenários que imaginei, o pior possível aconteceu. Ele disse que o filho poderia ser de qualquer pessoa, que eu queria apenas arrancar dinheiro dele e que provavelmente eu nunca o amei. Aquelas palavras doeram na minha alma e nós brigamos por horas. Como estava tarde eu teria que voltar para casa, mas ele me deu carona. No carro eu estava silenciosa e apenas chorava. Ele falou que me deixaria em casa e que nunca mais iríamos nos encontrar, pois ele não queria viver com uma pessoa que gosta de dar golpes nos outros. Isso me irritou e começamos a discutir novamente. Durante a discussão ele me chamou pelo nome pejorativo que as pessoas dão a mulheres que fazem o que eu fazia. Isso me deixou com muita raiva e lhe dei um tapa no rosto. No mesmo instante seus olhos saíram do volante e voltaram para mim. Havia tanta raiva no seu olhar, eu fiquei com medo, ele parecia que iria fazer algo terrível comigo, mas de repente minha visão escureceu e acordei em uma cama de hospital. Eu estava confusa, as enfermeiras estavam ao meu redor e faziam alguns testes. Não conseguia lembrar o que tinha acontecido. Quando perguntei a elas por que eu estava ali, só mandavam eu descansar enquanto o médico viria falar comigo. Eu esperei, porém as lembranças voltaram antes mesmo do médico vir.
Depois do tapa que lhe dei, ele olhou com fúria para mim, mas isso tirou sua atenção da estrada e por isso o carro bateu em uma árvore. Eu estava usando o cinto de segurança e bati a cabeça, mas ele não usava nada e por isso voou alguns metros para fora do carro. Depois que o médico chegou, ele disse que meus exames estavam ótimos, eu havia sofrido apenas alguns arranhões, mas o rapaz que estava comigo no carro infelizmente faleceu. Por dias eu fiquei abalada, não sabia o que fazer. Grávida e sozinha. Os meses passaram e eu descobri que estava grávida de uma menina. Eu falei com os pais do homem com quem eu saía, mas eles me culpavam pelo que aconteceu com seu filho. Eu sofri bastante, não tinha condições de cuidar dessa criança e continuar fazendo o que fazia. Quando dei à luz, eu dei a criança para adoção. Eu sofri, mas não tinha outra escolha. Tentei seguir a vida normalmente, no entanto era impossível. Sempre me vinha na mente seu rosto, a preocupação de saber como ela estava. Nunca fui atrás dela, pois se eu fosse você saberia de todo o meu passado. Sinto que fiz errado em fazer isso, sinto não, eu sei que fiz errado e talvez esse meu pecado nunca seja perdoado. Quando descobri que estava doente eu de certa forma aceitei, senti que estava pagando por meus pecados, ou então foi só uma coincidência, mas me senti em paz, pois pagaria pelo mal que fiz a essa criança. Quando comecei a perder os movimentos eu fui atrás dela. Ela ainda está no orfanato, nunca foi adotada. Assim que a vi não consegui me conter e comecei a chorar. Eu queria dizer que era sua mãe, mas achei injusto. Eu sabia que não teria muito tempo de vida e seria muito cruel eu entrar na vida dela apenas para sumir novamente. É uma menina linda, doce e gentil. O pouco que conversei com ela pude perceber isso. Queria muito ser a mãe que não consegui ser. Eu espero que você possa me perdoar, sei que escondi muita coisa. Estou escrevendo essa carta com a ajuda da minha mãe que está me apoiando em todos os momentos e me convenceu a contar tudo a você. Quanto à minha filha, não quero dizer o que deve fazer com relação a ela. Ela foi minha responsabilidade e não sua. Saiba que independente do que escolher fazer daqui para frente terá o meu apoio onde quer que eu esteja. Nunca esqueça que eu te amo e sempre te amarei. Você é meu amor, minha paixão e minha razão de ter vivido. Cada momento ao seu lado foi um pedaço do paraíso na terra. Seja feliz. Te amo. Carlos não sabia o que pensar, era tanta informação que nem lágrimas ele tinha. Por horas pensou em tudo que leu e no fundo não sabia se perdoaria sua esposa. Dias passaram e Carlos voltou ao cemitério para visitar o túmulo de sua esposa. Lívia, eu te amo e sempre te amarei. Caso tivesse me contado tudo isso em vida eu não ficaria com raiva, depois de pensar bem, sei que tudo que fez foi para sobreviver e ajudar sua mãe. Você sempre foi uma mulher forte, uma pessoa muito mais forte do que eu. Eu sempre te amarei, mas quanto à sua filha, eu não sei o que fazer. Em breve irei visitá-la, porém não sinto que seja minha filha. Não te prometo que ficarei com ela, mas prometo que estarei de olho e que quando ela precisar de minha ajuda eu estarei lá por ela. Te amo, minha amada. Carlos falou tudo isso no seu túmulo e chorando saiu de lá. Depois de conversar com sua sogra, Carlos pegou o número do orfanato e foi ver a filha de sua falecida esposa. Ele estava nervoso, sentia uma palpitação no coração. Quando entrou viu uma menina de 6 anos de idade. Ela brincava com uma boneca velha sozinha. Seus olhos, cabelo, boca e até as expressões eram iguais aos de sua esposa. Ele conversou com a garotinha, brincaram e então ele foi embora. Carlos ficou emocionado, apesar de não ser sua filha, ele sentia um carinho por ela. Por dias ele a visitou e sempre brincavam. Porém em uma dessas visitas ela perguntou se ele seria o papai dela. Carlos ficou emocionado, ele estava sem palavras, aquilo o fez refletir. Ela era parte de sua esposa, a pessoa que ele mais amou no mundo. Seu receio de não ser um bom pai era grande, ainda mais um pai solteiro. No entanto, a emoção falou muito mais forte e sua escolha estava feita. Ele iria adotá-la.
O processo de adoção foi demorado, mas enfim saiu. Carlos conseguiu adotar a filha de sua amada. O medo de não ser o suficiente para ela foi tomado por todo o carinho que ele criou ao conhecer a criança. Carlos teve a ajuda de sua sogra, que fazia de tudo para que ele pudesse criá-la da melhor forma possível. Seus dias ao lado dela foram maravilhosos, a dor do luto foi minimizada. No entanto, Carlos conheceu outra mulher, teve um filho com ela, mas nunca deixou de amar a filha de sua falecida mulher. Ela era sua filha, mesmo não sendo do seu sangue, pois o que importava era o que ele sentia. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.